Você já se perguntou por que algumas pessoas têm comportamentos diferentes? O que faz algumas pessoas agirem de forma ansiosa, outras de forma impulsiva e algumas até mesmo de forma muito dramática? Hoje vamos iniciar uma série sobre os transtornos de personalidade, entendendo suas características e descobrindo como eles impactam a vida de quem os possui e das pessoas ao seu redor. Então fique conosco até o final para entender melhor esse complexo e intrigante aspecto da mente humana. Você sabe o que são os transtornos de personalidade? Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas que apresentam padrões de comportamento e de pensamentos diferentes dos da expectativa da cultura. Transtornos de personalidade podem ser caracterizados por um grupo de alterações psicológicas e psiquiátricas que comprometem o normal desenvolvimento das relações interpessoais. Ao sofrer de um transtorno de personalidade, o indivíduo não consegue se adaptar às diferentes situações da vida cotidiana, já que a sua personalidade se torna inflexível e funciona de forma distorcida, causando sérios prejuízos nos relacionamentos e na vida profissional. O DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, usado pela psiquiatria. Este manual classifica os transtornos de personalidade em três grupos. O primeiro grupo, o grupo A, são os bizarros e excêntricos, onde nós temos o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípico. O segundo grupo, o grupo B, é onde nós temos os dramáticos, emotivos e erráticos, composto pelo transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, o transtorno de personalidade histriônico e o transtorno de personalidade narcisista. No terceiro grupo, o grupo C, nós temos os ansiosos e medrosos, com o transtorno de personalidade evitante, o transtorno de personalidade dependente e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. No vídeo de hoje, falaremos sobre o transtorno de personalidade borderline. No vídeo, definiremos o que é o transtorno de personalidade borderline, seus principais sintomas, possíveis causas, as diferenças com outros transtornos de personalidade, quais são os desafios de viver com alguém que tem transtorno de personalidade, as estratégias para lidar com pessoas com esse transtorno e, por fim, quais os manejos e tratamentos para esse transtorno. Esse vídeo muito provavelmente vai ficar um pouco longo, então você pode verificar os tempos que vai aparecer aqui embaixo no vídeo e aí você pode escolher a parte que mais te interessa e adiantar. O que é o transtorno de personalidade borderline? A definição é: o transtorno de personalidade borderline é uma condição de saúde mental caracterizada por instabilidade emocional intensa, relacionamentos turbulentos e um medo profundo de abandono. Pessoas com borderline podem experimentar mudanças rápidas de humor, impulsividade e uma autoimagem instável. Quais são os principais sintomas? Os sintomas do transtorno de personalidade borderline podem variar, mas você vai ver alguns dos principais sintomas. E note, estes sintomas e sinais também representam desafios daqueles que convivem com pessoas com esse transtorno. Instabilidade emocional. Pessoas com transtorno borderline podem experimentar mudanças rápidas e intensas de humor, o que acaba sendo difícil de prever e gerenciar. Isso pode levar a conflitos frequentes e dificuldades na comunicação. Medo intenso de abandono real ou imaginário. O medo extremo de abandono pode levar a comportamentos de apego excessivo ou, paradoxalmente, ao afastamento abrupto dessas pessoas. Este medo pode causar tensão constante nos relacionamentos. Relacionamentos intensos e instáveis. As relações com pessoas com borderline podem ser muito intensas e voláteis, alternando entre a idealização ou a desvalorização. E isso pode ser emocionalmente exaustivo para ambas as partes. Impulsividade. A impulsividade em áreas como gastos, abuso de substâncias, direção imprudente e comportamento sexual pode levar a situações perigosas e prejudiciais, afetando a estabilidade da vida cotidiana. Comportamentos autodestrutivos ou suicidas. É isso aí. A presença de comportamentos autodestrutivos ou suicidas é um desafio significativo. Portanto, é crucial estar atento a esses sinais e sempre buscar ajuda quando se vê necessário. Sentimentos crônicos de vazio.
Pessoas com transtorno de personalidade borderline frequentemente lutam com uma autoimagem distorcida e sentimentos crônicos de vazio. E isso pode resultar em uma baixa autoestima e comportamentos autodestrutivos. Raiva intensa e inadequada ou dificuldade de controlar a raiva. Explosões de raiva intensa e inadequada podem ocorrer, muitas vezes, em respostas a situações que outros considerariam pequenas e de fácil administração. Isso pode causar rupturas nos relacionamentos e criar um clima e um ambiente tenso. Paranoia temporária ou dissociação em situações de estresse. Em situações de estresse, pessoas com transtorno de personalidade borderline podem experimentar paranoia temporária ou dissociação, o que pode ser confuso e assustador tanto para elas quanto para aqueles ao seu redor, amigos e familiares. Antes de continuar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Você já sabe, né? Você já é inscrito aqui no canal, no Universo da Mente? Se não é inscrito, por favor, se inscreva. O objetivo desse canal é falar sobre saúde mental, é tratar sobre esses assuntos e também sobre relacionamentos e tantos outros envolvendo a mente humana e a psicologia. Então se inscreva em nosso canal. E claro, os 3 Cs, né? Comenta, compartilhe e curte. E se você está gostando já do assunto, já deixa também a sua curtida. Se você está gostando desse assunto sobre o transtorno de personalidade borderline, deixa aí nos comentários o que você está achando. Se você já tem uma percepção de um transtorno que você gostaria que falássemos aqui, um transtorno de personalidade, deixa aí também nos comentários e vamos preparar o material e trazer esse vídeo para você, certo? Agora vamos continuar com o tema. Causas e fatores de risco. As causas exatas para o borderline não são completamente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, ambientais e sociais contribuem para o desenvolvimento do transtorno. Experiências traumáticas na infância, como abuso ou negligência, também podem aumentar o risco. Diferença entre o transtorno de personalidade borderline e outros transtornos de personalidade. Comparado a outros transtornos de personalidade, o borderline se destaca por instabilidade emocional e medo de abandono. Por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial é marcado pela falta de empatia e pela manipulação, enquanto o transtorno de personalidade narcisista envolve um sentimento exagerado de autoimportância e falta de empatia. Já o transtorno de personalidade esquiva é caracterizado pelo evitamento social e sensibilidade à crítica. E o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é caracterizado pelo perfeccionismo e pela rigidez. Devido a alguns sinais, o transtorno de personalidade borderline pode ser confundido com o transtorno bipolar, mas veja algumas diferenças. Na mudança de humor. No transtorno borderline, a mudança de humor são rápidas e são relacionadas a eventos interpessoais. Já no transtorno bipolar, ocorre em episódios prolongados. Por exemplo, imagine uma pessoa que, ao ter um desentendimento com um amigo, imediatamente se sente extremamente deprimida e rejeitada. E depois de algumas horas, ao receber elogios no trabalho, se sente eufórica e segura. Essas mudanças de humor são rápidas e desencadeadas por eventos interpessoais, resultado do transtorno de personalidade borderline. Já no bipolar, uma pessoa pode passar semanas ou meses se sentindo extremamente eufórica, enérgica e com pouca necessidade de sono durante este episódio maníaco. Esse período é seguido por semanas ou meses de profunda depressão, onde a pessoa sente tristeza, falta de energia, desinteresse pelas atividades diárias, e essas mudanças de humor são prolongadas e não necessariamente são desencadeadas por eventos imediatos. Quanto à natureza dos episódios, o transtorno de personalidade borderline envolve instabilidade emocional constante, enquanto o transtorno bipolar apresenta fases distintas de mania e depressão. A pessoa com transtorno bipolar pode experimentar emoções intensas diariamente, com uma sensação constante de instabilidade emocional. Hoje pode estar feliz, amanhã pode estar desesperada, depois de amanhã pode estar com raiva. O transtorno bipolar, uma pessoa pode ter semanas de um episódio maníaco, onde está extremamente aliviada, como mencionei há pouco tempo, ativa e otimista, seguido por um período prolongado de episódios depressivos, onde ela sente uma tristeza profunda, um desinteresse. Então, esses são períodos distintos e não constantes, e não é constante essa mudança diária na vida de uma pessoa bipolar. Quanto à impulsividade de relacionamentos, o transtorno de personalidade borderline é marcado por impulsividade e relacionamentos intensos e instáveis.
enquanto o transtorno bipolar foca nos extremos emocionais dos episódios. A pessoa pode se envolver em comportamentos impulsivos como gastos excessivos, abuso de substância ou relacionamentos sexuais arriscados de forma repetitiva e sem muita reflexão. Esse é o transtorno de personalidade borderline. Seus relacionamentos são intensos e caóticos, alternando entre adorar e depreciar a pessoa com quem está se relacionando. Já o bipolar, durante um episódio maníaco, a pessoa pode até gastar grandes quantidades de dinheiro, envolver-se em negócios arriscados ou ter comportamentos sexuais irresponsáveis. Mas esses comportamentos são parte do episódio maníaco. Quando ele está no episódio depressivo, os relacionamentos podem sofrer devido ao isolamento e à falta de interesse dessa pessoa. Quais as estratégias para lidar com os desafios de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline? Primeiro, educação e compreensão. Aprender sobre o transtorno pode ajudar a melhorar os comportamentos, as reações da pessoa que tem o transtorno e daqueles que estão ao seu redor. Comunicação aberta também é importante. Manter uma comunicação clara e aberta pode ajudar a reduzir os maus entendidos e conflitos dentro do relacionamento. Estabelecimento de limites. Definir limites claros e consistentes pode ajudar a manter um ambiente mais estável e até mesmo previsível. Apoio profissional. Encorajar a pessoa a buscar terapia, se necessário, participar de sessões de terapia familiar pode ser extremamente benéfico para a pessoa. Autocuidado. Cuidar de si mesmo é essencial. Participar de grupos de apoio e buscar aconselhamento pode ajudar a lidar com o estresse e a apreensão de viver com pessoas diagnosticadas com borderline. Qual então o tratamento e o manejo para pessoas com borderline? Embora o transtorno de personalidade borderline pode ser desafiador especificamente para as pessoas que convivem com essas pessoas, existe tratamento e tratamentos eficazes disponíveis para essas pessoas. A terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC, ajuda a identificar e modificar padrões de pensamentos negativos e comportamentos disfuncionais. A TCC também pode ajudar a desenvolver habilidades na regulação emocional e a melhorar a autoestima. Temos também a terapia dialética comportamental. Desenvolvida especialmente para o transtorno de personalidade borderline, ela foca nas habilidades do mindfulness, na meditação, na concentração, regulação emocional, na tolerância ao estresse e na eficácia do desenvolvimento dessas relações interpessoais. A terapia baseada em mentalização ajuda a melhorar a capacidade de entender e interpretar os próprios pensamentos e sentimentos, bem como os pensamentos e os sentimentos dos outros, para melhorar os relacionamentos. Uma outra opção para o tratamento são os medicamentos. Em alguns casos, antidepressivos e estabilizadores de humor podem ser prescritos para ajudar a controlar sintomas específicos, como a depressão e até mesmo a ansiedade. A terapia do esquema é uma outra fantástica abordagem. Uma abordagem que foca em identificar e modificar padrões de comportamentos e pensamentos que contribuem para os sintomas do transtorno de personalidade borderline. Então você entendeu. Conviver com pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline pode ser difícil tanto para a pessoa diagnosticada quanto para os seus entes queridos. É importante sempre buscar apoio e educação sobre o transtorno. Existem grupos de apoio e terapia familiar que podem ser extremamente úteis para melhorar a comunicação e o entendimento mútuo. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Eu sinceramente espero que sim. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe, curta também o nosso vídeo, E, claro, deixe aí o seu comentário sobre o próximo transtorno de personalidade nesta série que você gostaria que falássemos aqui. Por hora, muito obrigado por tua atenção, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.